Então sejam bem-vindos aqui a esta aula de glacê real, de iniciação. Nós vamos trabalhar primeiro o glacê e depois então iremos trabalhar algumas técnicas, tanto as consistências como depois trabalhar com o saco de pasteleiro. Então vamos aqui apresentar o material que será necessário para esta aula. Temos o glacê em pó, aqui já na nossa batedeira, já peneirado. Isto é um glacê, é um preparado glacê sweet tart, e os componentes dele são apenas açúcar, tem amido, que permite o açúcar enquanto está no saco não encaroçar, e tem também a clara desidratada. Temos uma mesa de treino e aqui as nossas fotocópias que servirão de apoio para vocês praticarem aqui durante a aula e pós-aula, ou seja, são bastante práticas. Temos água. Pode ser o biberon ou não. O biberon facilita apenas porque não despejamos água demais de repente, quando temos, por exemplo, a acertar as consistências. O adaptador vai nos permitir ir trocando de bico à medida que vamos mudando. Usamos apenas um saco e vamos trocando o bico. Quem não tiver o adaptador terá que ter mais do que um saco disponível agora para a nossa aula. O elástico será para prender aqui atrás o nosso saco de pasteleiro. Isto apenas facilita o processo. Quem não tiver também poderá usar uma mola ou aquelas molinhas de fechar os recipientes, de fechar as embalagens que costumamos ter na cozinha. Uma tesoura, uma espátula pequena. Isto aqui é o nosso, é um cavalete que permite nós trabalharmos com esta placa ao alto, como se estivéssemos a trabalhar a lateral de um bolo. Quem não tiver esta base de treino, só para proteger as suas folhas, coloquem dentro de uma mica ou um plástico que vocês consigam ver através delas para poderem praticar. Temos também aqui o nosso saco de pasteleiro de plástico, poderão usar outro que tenham disponível. Os bicos de pasteleiro nós temos aqui vários, desde estrelas, redondos, folha, e vamos começar por bater o glacê real. Neste caso nós vamos usar 500 gramas do preparado, e de água morna vamos usar 80 gramas. Estas 80 gramas nem sempre são usadas na totalidade. Então, o que eu quero que vocês vejam aqui, quando estivermos a bater aqui o nosso glacê, é prestarem atenção ao que vai acontecendo. E eu quero que vocês tomem atenção ao pormenor da cor, como é que está, e da textura, e do volume. Ou seja, são 3 pontos que eu quero que vocês prestem atenção enquanto ele está a fazer. Então, o nosso açúcar, o ideal é ser peneirado, este açúcar, este preparado de glacê, ou se fizerem o vosso glacê em casa, é muito importante que o peneirem, porque quando estamos a usar os bicos de pasteleiro, temos bicos muito fininhos, às vezes temos aqui o bico de folha que tem estes pormenores aqui de lado, em que se entra um grãozinho de açúcar também em top, temos os bicos estrela, que têm uma abertura grande, mas nas laterais também poderão entupir. Por isso é mesmo importante peneirar, e às vezes mesmo assim lá vai um grãozinho de açúcar. Então a água vai ser adicionada aos poucos, por isso eu vos disse que nem sempre é necessário toda, e o que eu quero que vocês vejam é a consistência com que ele deve estar antes de começar. Tapar com um pano úmido, vou ligar aqui a minha batedeira. Então a primeira coisa que eu vou pôr é na velocidade baixinha 1 e vou juntando aos poucos a água. Ainda não a coloquei toda, vou-vos só mostrar, porque quero ver quanto é que ela vai misturar. Pronto. Então eu vou só abrir, vou só subir para vocês verem como é que ela está. É muito importante que vocês, antes de começarem a bater, raspem aqui do lado, para ter certeza que não há no fundo e nas laterais. Então ela tem um tom assim bege, amarelo, assim um branco bege, amarelado. Não sei se vocês conseguem ter essa noção. Não sei se conseguem também ter noção. Eu vou pôr a bater só para vocês verem a textura. Se vocês por acaso despejarem água demais, eu não despejei, eu deixei bastante água mesmo. Eu vou-vos mostrar novamente. Tem às vezes muito a ver ou com a umidade, ou mesmo até às vezes com o próprio açúcar. Se por acaso ela ficar mais espapassada, mais líquida, não há problema.
A questão é, ou deixamos bater mais tempo, ou seja, ela fica a bater durante mais tempo, ou então o que nós fazemos é acertar o ponto com açúcar em pó. Ou seja, se ela está mole, juntamos açúcar, se ela estiver muito firme, nós juntamos depois água. Ou seja, então vou pôr a bater aqui velocidade média-baixa, e atenção, estamos a trabalhar nesta máquina, que é uma máquina forte e é potente. Vocês têm de adequar também um pouco às máquinas que vocês têm em casa. Uma das coisas que vai começar a acontecer aqui ao creme, vejam a textura dele a bater, ele ainda está em baixo, eu vou aumentar, ele ainda vai demorar aqui um bocadinho a mudar de feitio. Então é assim, o que eu quero que vocês prestem atenção é à cor que está a ficar aqui o nosso glacê. Ele está a começar a esbranquiçar, eu vou levantar, ele começa a ficar mais branco e começa a crescer. Outra coisa que acontece é que ele vai perdendo o brilho. Tomem também atenção ao vosso creme. E vai chegar a uma altura em que vocês vão ouvir um barulho semelhante a este. Plof, 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 plof. Vocês vão ouvir depois na minha. Que é quase quando o creme já está mesmo a ficar no ponto firme. Não faz mal se ele não chegar a esse ponto, nós não o vamos usar agora. Mas é importante sabermos como corrigir e como chegar lá. Mas vejam como ele já cresceu nas laterais, ele está bastante branco. O ideal é ele estar assim para cima, ele não cair. Quer dizer que está na consistência firme. E esta consistência firme, nós também já vamos falar um pouco, mas é normalmente a consistência que nós usamos principalmente, e quase só para flores como a rosa, por exemplo, que tem um meio que tem que suportar as pétalas. Hoje na nossa aula nós vamos só usar consistência média. Não deixem o vosso glacê ao ar, ele seca muito rapidamente. Então devem colocar um pano úmido enquanto estão a trabalhar. Então aqui eu vou-vos pedir então para passarem o vosso glacê ou um pouco de glacê, não precisam de o passar todo, aqui para uma tacinha e vamos baixar para a consistência média. Convém estar tapado, nem que seja só com um pano enquanto nós estamos aqui a trabalhar. Nós vamos baixar para a consistência média, que é normalmente a mais usada para a decoração do topo, da lateral dos bolos. O que vocês devem tomar atenção quando estão a fazer as consistências, ela está assim numa cor mais baixa e vocês vão ver que ela vai ficar ligeiramente mais brilhante à medida que eu misturo água. Eu vou juntar aqui um bocadinho de água. Eu uso o biberon porque vocês controlam melhor a quantidade que juntam. E ele vai começando a ficar mais mole. Vocês vão não só ver pelo toque, quando estão a tocar nele, vão começar a ter, à medida que vão fazendo, várias vezes vão começando a ter essa percepção, que o mexer é mais fácil, não é? Ele já não está tão firme, começa a ficar ligeiramente mais brilhante. Sim, é possível conservar o glacê como? Ou tem que ser utilizado no... Então, o glacê, enquanto nós estamos a trabalhar, o ideal é mantê-lo sempre assim com pano úmido. Depois de eu finalizar o trabalho e ter a certeza que não vou necessitar de mais glacê, vocês colocam numa tupperware, tapam com película aderente bem juntinho ao glacê, completamente a tocar em todo o glacê e fecham o tupperware. Podem colocá-lo no frigorífico durante uma semana, este glacê com clara desidratada. Se for um glacê com clara fresca, 2 dias, ou seja, não o guardem durante muito mais tempo no frigorífico. Sempre que o tiram do frigorífico, têm que o deixar voltar à temperatura ambiente e voltar a batê-lo. Não quer dizer que seja com a máquina, é batê-lo mesmo só com a mão, só para ele voltar a ter uma consistência macia, ou seja, ter esta consistência lisinha. Normalmente o pico que ele faz é um pico que dobra. Ele, há um bocado estava assim um pico direito, ele vai ser um pico que começa a cair. Então, agora uma pergunta, imaginem que eu quero tingir o meu glacê. Então, o corante que vocês preferencialmente devem escolher aqui para o nosso glacê será um corante em gel ou pasta. Evitem corantes líquidos, poderão usar corantes em pó. Às vezes o que acontece é os pigmentos, ele deixa pigmentos. Tudo o que são corantes à base de óleo,
como normalmente usam para os cake pops ou para o chocolate que tem manteiga de cacau, não devem ser usados aqui, porque é gordura. É a gordura que vocês trazem para o vosso glacê, e a gordura o que faz ao glacê é que dificulta a sua secagem. Por exemplo, aqui o meu pico ele não está a cair, mas pelo brilho ele já está numa boa consistência média. Por isso é que é muito importante vocês conseguirem avaliar, apenas observando às vezes o vosso glacê. Para o saco de pasteleiro nós vamos então precisar de um saco, adaptador, tem estas duas pecinhas, e uma tesoura. O primeiro bico que vamos usar, qualquer bico redondo que tenham em casa, um 3, um 4, se tiverem dois, não escolham esse por enquanto. Sendo a primeira vez que vocês vão trabalhar, escolham um bico redondo um pouco maior. Então, aqui o nosso adaptador, ele tem duas pecinhas, tem este cone e tem esta rosquinha. Nós vamos começar pelo cone e vamos introduzir aqui o cone dentro, puxando bastante bem esta zona aqui e evitando ao máximo fazer pressão aqui nesta zona, porque irá enfraquecer e poderá até eventualmente cortar esta parte. Por isso, pressão, este dedo empurra e este puxa para cá. De seguida, se vocês observarem, as ranhuras vão até aqui. Logo mal elas terminem, que é com a tesoura, vocês fazem uma marquinha. Soltam aqui dentro e nessa marquinha eu vou cortar e vou inserir esta parte. Então, o plástico ele deve ir até ali. Aqui nós inserimos então o nosso bico redondo. Eu estou a usar aqui um 3 e colocamos a rosca. Temos aqui o nosso saco pronto. Então aqui, enquanto vocês terminam os vossos sacos, para encher, nós vamos abrir, aqui quase como se estivéssemos a arregaçar aqui uma manga. Vamos inserir a nossa mão por dentro e vamos colocar aqui o glacê. Também podem colocar o vosso saco num copo e ir enchendo. Vou colocar aqui dentro e limpar aqui a espátula. Algo muito importante, vocês devem encher o vosso saco apenas o que cabe na palma da vossa mão. Então depois de encherem, voltam a tapar aqui o creme que não estão a usar e vamos empurrar o creme ali até à zona do bico. Aqui atrás eu vou colocar aqui um elástico só para trancar. O que eu estava a dizer, em relação aos bicos de pasteleiro, os bicos que eu vou usar, seja um 3 redondo, um 4, um 20, o que quer que seja redondo, vocês conseguem fazer exatamente o mesmo que nós nos propomos aqui hoje nesta aula. A única diferença é realmente o tamanho do resultado final desse exercício. Então, aqui nós vamos começar pelas linhas. A linha é um ótimo exercício só fazer por fazer. Enquanto eu demonstro, não deixem o vosso bico aqui ao ar, porque assim como o glacê seca, aqui também seca. Então, ou podem ter mesmo um suporte de bicos de pasteleiro, tem esta esponjinha que está umedecida, ou podem simplesmente ter o saco encostado a um pano úmido. Desde que o bico esteja protegido, é muito importante, senão ele vai entupir. Nós vamos começar pela linha. Este exercício é bom para vocês fazerem. Porquê? Porque ele é bom para vocês controlarem a pressão, não é? A pressão que vocês vão fazer, sendo ela mais ou menos, vai alterar o resultado. Aí, deixem-me baixar aqui um pouco. Serve para vocês treinarem a velocidade a que andam e a quantidade de creme que sai. E depois, caso vocês sejam destros ou canhotos, deverão seguir as indicações abaixo. Então, se eu sou destra, eu vou trabalhar a 45 graus. O que é que isso quer dizer? Então, isto é 45 graus em relação à superfície de trabalho. Se eu tiver ao alto, serão 90 graus. E normalmente são estas duas que nós iremos trabalhar, 45 e 90. Depois diz aqui 3 horas. Então, imaginem um relógio. Quando eu digo imaginem um relógio, vocês estão a olhar para um relógio de frente. Ou seja, 12, 3, 6, 9. Imaginem que o relógio está na vossa superfície de trabalho. Se esta linha estivesse aqui ao alto, ele já estaria às 6, porque eu iria trabalhar aqui para baixo. Conseguem, digam-me só se perceberam isto. 3,
A linha está para lá. Se a linha estiver ao alto, eu irei trabalhar para cá. Então, a minha mão direita é a mão que segura no saco, a minha mão esquerda, ela está só a apoiar aqui o bico. E vou pôr o bico sem estar a tocar na superfície. Eu vou levantá-lo um bocadinho, vou deixar sair o creme e vou andar. Quando eu quero parar, eu solto a mão e pouso. Então, aqui é muito importante vocês verem esta parte toda. É aperto, toco na superfície, levanto ligeiramente e continuo a apertar. Quando eu quero terminar a linha, eu paro de apertar, transporto até baixo e retiro. Vou-vos mostrar noutra perspectiva. Então, toco na linha, o bico está ligeiramente levantado, mais ou menos, imaginem 1 milímetro, está acima da superfície 1 milímetro. Aperto o creme que agarrou ali à linha, quando ele agarra, eu levanto mais ainda o meu saco. Estão a ver? E começo a andar. Sempre na direção da linha. Quero parar, solto a mão, baixo e tiro. Uma coisa que pode acontecer, se eu andar rápido demais, eu parto a linha, porque não acompanhei com a pressão. Outra coisa que pode acontecer é, eu estou a andar tão devagarinho e a fazer tanta pressão que ele encaracola. Este exercício de baixo é à mesma a consistência, à mesma às 3 horas, é bom para vocês soltarem a mão. Ele é bom só para vocês estarem a fazer assim. E ele desliza, o bico está mesmo a deslizar na superfície, ele está a tocar na superfície. O objetivo é que a linha, toda ela, tenha a mesma espessura e que não rasgue. Por isto, estes exercícios são bons para vocês aprenderem a controlar a pressão e a velocidade. Então, a seguir nós vamos passar aqui às bolinhas. As bolinhas têm aqui um ligeiro jeito. Eu vou-vos mostrar de cima e depois vou-vos mostrar ou melhor, vou-vos mostrar na lateral e depois vou-vos mostrar de cima. E aqui nós vamos trabalhar a 90 graus, ou seja, ao alto em relação à superfície. Se repararem, eu não estou a tocar com o bico, porque se eu tocar com o bico não sai creme. Então, eu levanto ligeiramente e vou pressionar. Ele vai-me fazer uma bolinha. Paro a pressão e podem tirar o bico para cima a 90 graus. Mas veem que ele faz ali um ligeiro pontinho. Pronto. Não há problema esse pontinho. E quando nós estamos a decorar, um bolo, o ideal é, ele fica mesmo com esses pontinhos. Nós fazemos várias bolinhas e ele fica com esta pontinha para cima. O que nós fazemos é, fazemos 10 pontinhos e vamos com o dedo ligeiramente umedecido ao fim desses 10 e tocamos assim com a mão, ligeiramente umedecida ou com um bocadinho de amido de milho, não pode ser logo porque ele ainda está fresco, mas umedecemos o nosso dedo e tocamos nele e esse pontinho baixa. Podem fazê-lo com o dedo ou usar um pincel. Então, qual é a técnica para não termos pontinho? Estamos a 90 graus, ligeiramente acima da superfície, apertamos, paramos de apertar, vejam que a minha mão solta e damos uma voltinha. É quase que fazemos aqui um jeitinho, eu vou-vos mostrar de cima e essa pontinha já não fica tão saliente. Então, ligeiramente acima, apertamos, paro de apertar, vejam que a minha mão solta ao saco, abriu, e faz isto. Eu vou exagerar o movimento, isto, sobre a bolinha. Vocês aí em casa, agora quando estiverem a praticar, o que é importante neste exercício? Além de aprenderem a fazer pontos, é importante controlarem a quantidade que colocam em cada ponto. Porquê? Porque eu quero pontos com o mesmo tamanho. Então, para eu avaliar isso, de cima vocês veem se ele tem a mesma largura, não é? Se os pontos estão todos iguais. Vocês veem se ele tem a mesma altura. Então, isso é muito importante para vocês se autoavaliarem. Vocês conseguem fazer pontos usando o mesmo bico de pasteleiro, vocês conseguem fazer pontos maiores ou mais pequenos. E tem a ver com o quê? Se eu fizer mais pressão e tiver lá mais tempo a apertar, vai-me dar um ponto maior. Se eu fizer ainda mais pressão,
maior ainda. E eu consigo usar o mesmo bico de pasteleiro e fazer 3 tamanhos diferentes. E isto tem apenas... Então, eu aperto e de repente subo para cima, mas continuo a apertar. E ele faz-me aquele biquinho ali. Então, o que é que aconteceu? Apertei, subi e continuei com a minha mão apertada. Observem aqui esta parte da mão, não olhem para o efeito que está a aparecer em baixo, vejam só a mão. Quando eu aperto, o meu bico fica quieto no sítio onde ele está, vou apertando, apertando, apertando. Ok, já tenho a bola do tamanho que eu quero, solto a mão e subo. Isto é um tipo de bico de estrela, deixem-me ver se eu trouxe aqui outro. Vou mudar aqui para este aqui. Aquele que diz concha. E isto também dá para fazer com o bico redondo, fica mesmo muito bonito. Nós vamos só fazer concha, simples, e depois dá para vocês fazerem junto, faz um rebordo. Quer usamos o bico estrela, quer usemos o bico redondo, faz uns rebordos muito bonitos para rematar o bolo. Então, a inclinação é os 45 graus, assim, inclinado. Mais uma vez, eu não estou a tocar na superfície, é como se fosse a linha, posição a mesma, ligeiramente acima, 45 graus, eu vou pressionar forte, fazer aqui uma pressão forte, vem que, oi, está a aparecer ali aquela parte, e depois eu vou trazer para a mesa. E olhem a minha mão a desapertar. Pressão forte, 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 no mesmo sítio o bico não mexe, e depois ele desce, à medida que ele vai descendo a mão vai soltando. E faz o que nós chamamos uma concha, ou uma gota se for com um bico redondo. Ou seja, o que é que aqui devemos ter em atenção? A inclinação, a pressão forte e o bico está no mesmo sítio e baixamos e tocamos na superfície à medida que a mão solta, ou seja, relaxamos a pressão. Isto é uma conchinha sozinha, depois para o rebordo é só pegar ali na pontinha e nós só passamos para o rebordo depois de fazermos conchas iguais, ou seja, primeiro passo, conseguir fazer concha bem feita. Segundo passo, fazer conchas com a mesma quantidade de pasta, de creme, peço desculpa, como fizemos as bolas, ter várias bolas do mesmo tamanho. Depois de fazermos conchas do mesmo tamanho, fazemos um rebordo. E o rebordo é só terminar ali uma e começamos a outra. Pressão forte, o bico não mexe e quando suavizamos a pressão, o bico vem para a superfície. Porquê que eu digo que o bico vem para a superfície? Porque ele está ligeiramente acima, ele não está a tocar na superfície. Então levantam-no, apertam, pressão forte e baixa para a superfície. Ele toca e depois quase que arrastam para finalizar. Então o que por vezes acontece de nós estarmos muito tempo com o creme no saco, isso acontece às vezes muito, muito em aula ou quando estamos a praticar durante algum tempo, o creme começa a ficar mole e dependendo do calor das mãos de cada pessoa isso vai variando. Então, soluções que vocês podem fazer, quando estão a acertar a consistência, podem pôr uma consistência um pouco mais firme, porque já sabem que a vossa mão é muito quente e que vai amolecer mais rapidamente o creme. Outra coisa que podem fazer é usar 2 sacos, em vez de estar tem 2 sacos de pasteleiro e o calor demora mais tempo a passar, ou ter, por exemplo, uma garrafa de 1,5 litro congelada para vocês irem refrescando as vossas mãos. Muito importante, nós em aula acontece muito, como estamos a praticar, o nosso creme não deve ficar mais do que 20 minutos na nossa mão a praticar. Porquê? Porque ele começa a ganhar, além de começar a amolecer, começa a ganhar também bolhas de ar. Então convém por vezes ir retirando o creme, voltar a bater e voltar a colocar no saco. Ou seja, quando estão a praticar, e em aula acontece porque estamos muito à espera uns dos outros, porque quando estamos sozinhos o creme desaparece no instante do nosso saco, ou seja, esses 20 minutos nem sequer têm tempo de atuar. Mas se eventualmente deixaram o vosso saco pousado para ir fazer outra coisa, atender um telefonema, ir fazer algo e o vosso creme ficou ali parado muito tempo, quando vocês voltam a tocar no saco, às vezes ele sai, os vossos trabalhos saem com bolhas de ar e é por isso, o creme esteve parado muito tempo e ele começa a ganhar mesmo essas bolhinhas de ar. Então, com o bico redondo é a mesma coisa. Depois experimentem com o bico redondo. O desafio é maior porque vocês não têm
as risquinhas para disfarçar nada. Ou seja, o bico estrelado é bom para vocês praticarem e aprenderem o movimento. No bico redondo, vocês vão ver todos os defeitozinhos, porque ele não tem as riscas para disfarçar nada. Por isso, primeiro, aqui é começar com o bico estrela e depois podem trabalhar com o bico redondo, para aperfeiçoar e para verem outro tipo de trabalho. Então, posição da folha. A folha é dos mais fáceis de vocês trabalharem. Então, eu vou colocar aqui de lado para vocês verem o bico. Se vocês repararem, ele tem esta ranhurazinha, quase como se fosse um bico. Ou imaginem um peixinho. Estão a ver aqui a cauda do peixinho, a cabeça do peixe, a boca do peixe. Então, assim é a posição correta. É quase como se tivesse o peixe está vivo. Normalmente, quando o peixe falece, não é? A boca fica assim de lado, deitada. Esta é a posição errada. Por isso, nós queremos só peixinhos vivos, ou seja, assim, nesta posição. E eu vou posicioná-lo aqui a 45 graus, apoiado, mesmo na superfície. Ele está literalmente apoiado. E vou apertar o creme, vejam que o creme vai sair e vai agarrar ali à superfície. Quando ele agarrou à superfície, eu puxo na direção dos 45 graus e a minha mão, vejam, eu vou fazer outra e vejam o que acontece aqui aos meus dedos. Pressão, agarrou à superfície, pressão, agarrou ali à superfície, puxo e a mão solta. Ou seja, a pressão vai soltando. Vocês podem brincar um bocadinho com a posição da folha, ou seja, em vez de ser 45 graus, eu posso pô-la mais alta. E fica uma folha de pé, por exemplo. Ou posso pô-la mais baixa. O importante é vocês deixarem sair o creme para agarrar e depois então puxar. Eu posso criar folhas aqui com algumas texturas, andando para trás e para a frente. Então deixam sair o creme, agarrou e puxam. Ou podemos aqui andar para trás e para a frente e a nossa folha fica com alguma textura. Então, aqui a escrita, imaginem que estão mesmo a escrever com uma caneta na mão. Como é que segurariam nessa caneta? Assim. Então, eu sou destra e seguro a minha caneta assim. Oi, espera aí que isto está... Ok. Assim. E a minha mão esquerda vai segurar o meu saco. Então, isto eu vou escrever desta maneira. Ou vocês podem segurar e com a outra mão fazer isto. Ou de uma maneira ou de outra. Ou segurar. E lembrem-se daquele exercício que fizemos que era deslizar na superfície? É isso que estamos a fazer agora. O saco inclinado, não é? 45 graus. E estamos a escrever. O bico está a deslizar literalmente na superfície. E ele só levanta da superfície quando fazemos algo redondo como este B aqui. A dar ali a curva, eu levanto um pouco e depois volto a tocar na superfície. O E, levanto um pouco e toco na superfície. Mas é como se estivessem a escrever com uma caneta, ou seja, segurem, mesmo como se estivessem a escrever com uma caneta. Ou experimentem trabalhar como temos estado a fazer agora, ou seja, seguramos aqui e este dedo vai guiando. Mesma coisa, a deslizar como se estivéssemos a fazer aquele exercício das linhas curvas ao início. Eu estou a usar um 3 é bastante grosso para escrita, a meu ver. Ou seja, eu prefiro sempre um bico mais fino, mas acho que este é melhor para vocês praticarem. Então, eu vou manter o bico à mesma, a inclinação continua a 45 graus e a parte desta escrita aqui de máquina, ela praticamente é linha, ou seja, lembram-se da linha que era aperta, sobe, pousa. São linhas, são literalmente linhas. Vou mostrar aqui o A. Aperta, pousa. Outra linha, pousa. E a minha mão que estava assim, agora para fazer o traço, vai estar assim, às 3 horas. Enquanto aqui estava às 6,
não é? Nas linhas verticais, nas horizontais ele vai estar às 3. Então aqui o importante é isto, toca, levanta, pousa. Aqui o redondo. E aqui volta outra vez para o reto. Muito importante é não deixarem aqueles pontinhos que têm a ver com o controle. Veem como eu vi que eu parei e ele está limpo? Porque eu parei a pressão completamente quando terminei a linha. Se ficarem aqui pontinhos, a maneira como resolvem esses pontinhos foi como eu vos expliquei. Descem o dedo ou um pincel e vão lá e tocam. Então, aqui apontamentos mesmo para finalizar aqui esta aula. Coisas importantes de vocês reterem quando estão a fazer qualquer exercício que seja. É fazer aqueles dois primeiros exercícios são mesmo muito bons, só fazer por fazer. O bico de pasteleiro, aprenderem a parar a mão, ou seja, estão a fazer pressão e param, o bico deve estar sempre limpinho, a pontinha, antes de passar ao próximo passo. E o ideal é quando termina o anterior, ele ficar logo limpo. Não só porque não tem que perder tempo a limpá-lo, mas porque o trabalho anterior também ficou com uma boa, ou seja, ficou com um bom acabamento. E agora é praticarem, ou seja, é praticar estes exercícios que são muito simples para depois poderem ir evoluindo. Estes exercícios daqui para a frente são, existem as flores, que são outro tipo de trabalho, porque inclui outro material, mas tudo o que é trabalhar aqui com o saco de pasteleiro diretamente no bolo, há tanta coisa que dá para fazer e tem tudo muito a ver com vocês controlarem a pressão, controlarem o movimento e perceberem que se fizerem muita pressão tem um resultado, se fizerem pouca pressão tem o outro. E pronto, eu espero que vocês tenham gostado desta aula. As pessoas costumam dizer que o glacê é um desafio grande a conseguir fazer, mas se vocês estiverem completamente atentos e praticarem, vão ver uma diferença. Ou seja, se amanhã voltarem a pegar e repetirem os mesmos exercícios de hoje, no dia seguinte voltarem a fazer o mesmo, vocês vão ver que aqueles poucos exercícios que fizemos hoje de repente estão a ficar com um resultado muito melhor do que fizeram hoje e estão a conseguir evoluir. Por isso é mesmo importante praticar. E isto vocês podem fazer glacê em pasta de açúcar, em vez de ser glacê usam creme manteiga e dá para escrever, para fazer gotas, para fazer tudo o que tivemos a fazer aqui. Pegam em puré de batata, mesma coisa, ou seja, desde que tenham um creme, dá para vocês trabalharem com o saco exatamente com as mesmas técnicas. E pronto, não sei se tem alguma dúvida antes de me despedir de vocês. Sim, Karina, este glacê que agora está, que não foi utilizado, está duro, está rijo, não é? Eu posso voltar a hidratá-lo com... Não, esse vai fora. Não dá para voltar a treinar? A não. Usar? Não, ok. Não, quando eu digo, se ele tiver duro seco, é fora. Por isso é importante agora É duro, quase suspiro. Então é lixo. Oh, Karina, como é que disse que se chamava aquela técnica da flor? É brush embroidery. Em aula. A tradução é bordado a pincel. E é uma técnica super simples. Eu acho que espero que tenham gostado desta aula hoje online sobre glacê iniciação. Aproveitem estas técnicas, pratiquem e vemo-nos numa próxima aula. Beijinhos doces e coloridos e até à próxima!